Olá, seja bem-vindo ao canal Citações Monástico. Hoje vamos recordar a memória João Cassiano, o Romano. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Sobre os pensamentos de malícia. Da avareza. A doença da avareza, que ao contrário provém do exterior, pode ser evitada com mais facilidade, se dermos provas de preocupação, sobriedade e vigilância. Mas, se a negligenciarmos, ela se tornará mais perigosa do que as outras paixões e mais difícil de ser rejeitada, pois ela é a raiz de todos os males. Conforme o apóstolo. Não, é claro, que a natureza seja má e que possamos responsabilizar o Criador da mesma forma, se dermos um pedaço de ferro a alguém para um uso necessário e útil, ele pode também usá-lo para cometer um crime. Dizemos tudo isso para mostrar que a paixão da avareza não extrai seu princípio dos elementos naturais, mas apenas da vontade má e corrompida. Depois que o avaro desviou seu intelecto do amor de Deus, ele começa a adorar as imagens dos homens gravadas no ouro. Cego por esses pensamentos e progredindo no mal, ele já não consegue se manter obediente, mas se irrita, se indigna e resmunga por qualquer trabalho, opõe-se a ele, não tendo mais nenhum respeito por ninguém, é arrastado ao precipício como um cavalo bravo. Descontente com a alimentação costumeira, ele protesta que não poderá mais suportar isto, que Deus não está apenas ali, que sua salvação não está ligada apenas àquele lugar e que ele vai se perder se não deixar o mosteiro da cólera. Portanto, aquele que pretende alcançar a perfeição e que deseja levar adiante o combate conforme as regras, deve ser alheio a toda cólera e todo furor e escutar a recomendação do vaso de eleição, que toda cólera, disse ele, fúria, grito e blasfêmia sejam afastados de vocês, bem como toda malícia. Assim, quem quiser corrigir o irmão que pecou ou lhe infligir um castigo, deve tentar por todos os meios permanecer imperturbável, para que não lhe aconteça que, pretendendo curar o outro, não contraia ele próprio a doença, e que dele não se diga, conforme o Evangelho, médico, que cura a si mesmo e ainda. Por que você critica a palha no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu próprio olho? Mas não precisamos nos deter por mais tempo nos preceitos evangélicos, uma vez que a própria lei antiga, que parece ser menos rigorosa, nos ensina isto quando diz: não odeie seu irmão em seu coração. E também, os caminhos daquele que guarda rancor levam à morte. A lei proíbe não apenas o ato, mas o pensamento. É por isso que aqueles que seguem as leis divinas lutam com todas as suas forças contra o espírito de cólera e contra esta doença que existe dentro de nós. Que aqueles que se encolerizam contra seus irmãos não busquem a solidão e o isolamento, pensando que assim ninguém mais os levará à cólera, e que a virtude da paciência poderá ser mais facilmente adquirida na solidão. É por orgulho, e por não querermos acusar a nós mesmos, nem reconhecer em nosso descuido a causa da perturbação, que desejamos nos separar dos irmãos. Mas, enquanto imputarmos aos outros as causas de nossa fraqueza, será impossível conseguir a paciência da tristeza. É preciso então combater primeiro contra o espírito da tristeza que lança a alma no desespero, a fim de tirá-lo de nossa alma. Foi este espírito, de fato, que impediu Caim de se arrepender após o assassinato de seu irmão e também Judas, após ter traído o mestre. Só podemos manter a tristeza trazida pelo arrependimento dos pecados que cometemos, mas que é acompanhada da boa esperança, da qual diz o apóstolo: a tristeza conforme a Deus causa uma penitência duradoura para a salvação. Com efeito, a tristeza conforme a Deus, que nutre a alma com a esperança da penitência, é mesclada de alegria. É por isso que ela torna o homem cheio de ardor para submeter-se às boas obras, afável, humilde e doce, esquecendo-se das injúrias, paciente para suportar todas as penas e aflições, tudo o que vem de Deus. Desta tristeza enfim nascem no homem os frutos do Espírito Santo, a saber, a alegria, a caridade, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a temperança. Da outra tristeza, ao contrário, reconhecemos os maus frutos, que são a assídia, a impaciência, a cólera, a raiva, a contrariedade, o desencorajamento, a negligência na oração. Assim,
devemos nos afastar desta tristeza assim como fazemos com a prostituição, a avareza, a cólera e as demais paixões. Ela é curada pela prece, pela esperança em Deus, pela meditação nas palavras divinas e pela frequentação dos homens piedosos. Da assídia. O espírito da assídia que caminha e trabalha junto com o espírito da tristeza. É ele que ataca o monge na sexta hora, tornando-o lânguido e entorpecido, fazendo-o sentir aversão pelo lugar em que vive, pelos irmãos que vivem com ele, pelas ocupações e até pela leitura das divinas escrituras. Ele lhe sugere que mude de lugar, pensando que, se não partir para outras paragens, estará perdendo seu trabalho e seu tempo. Em primeiro lugar, por volta da sexta hora, ele o faz sentir fome, como se tivesse passado 3 dias sem comer, percorrido um longo caminho ou cumprido alguma pesada tarefa. Então ele lhe sugere o pensamento de que esta enfermidade poderá ser tratada se ele sair continuamente a ver os irmãos, sob pretexto de benefício espiritual ou para visitar os enfermos. Se não consegue fazer com que o monge caia em suas armadilhas, este demônio mergulha num profundo sono, tornando-se assim mais forte e mais poderoso contra ele, e então ele só poderá ser expulso pela prece. A fuga da tagarelice, a meditação sobre as palavras divinas e a paciência nas provações. O divino apóstolo, sabendo e desejando, como bom médico, arrancar de nós esta doença extremamente grave, mostra-nos em primeiro lugar as causas das quais ela decorre, nós lhes ordenamos. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês se separem de qualquer irmão que viva na desordem e não na tradição recebida de nós. E vocês sabem, com efeito, como é preciso nos imitar, porque nunca vivemos ociosamente entre vocês, jamais comemos de graça o pão de quem quer que fosse, ao contrário, trabalhamos noite e dia, penando até o esgotamento, para não sermos um peso para ninguém. Da vanglória. Ao espírito de vanglória, paixão que se reveste de diversas formas e que é muito sutil. Mesmo os mais experientes não conseguem dominá-la facilmente. De fato, os ataques das outras paixões são mais manifestos e podemos combatê-los com certa facilidade, pois a alma reconhece o inimigo e o afasta rapidamente pela réplica da oração. Mas a malícia da vanglória, revestindo-se de numerosas formas, como dissemos, é difícil de combater. Com efeito, ela se mostra em todas as ocupações, nas roupas, no modo de andar, na voz, na palavra, no silêncio, na ação e na vigília, nos jejuns, na prece, na leitura, no recolhimento e na paciência. Em tudo isso, ela se esforça por ferir o soldado de Cristo. Aquele a quem a vanglória não consegue enganar com a suntuosidade das vestimentas, ela busca tentar com um vil uniforme. Aquele a quem ela não conseguiu abater com as honrarias, ela tenta empurrar para o orgulho de suportar a desonra. Aquele a quem ela não conseguiu bajular pela arte das palavras, ela busca seduzir com um silêncio que se faz passar por recolhimento. A quem ela não conseguiu convencer de se glorificar por um bom regime alimentar, ela atrai com um jejum feito para ser louvado. Numa palavra, qualquer obra, qualquer ocupação fornece a este mau demônio uma ocasião para atacar. Lembro-me de um ancião, quando eu morava em Seta, dirigindo-se à cela de um irmão para visitá-lo, ao aproximar-se da porta, ouviu alguém falando no interior. Pensando tratar-se de alguma passagem da Escritura, ele parou para escutar. Ele então percebeu que o irmão era presa da vanglória, que ele imaginava ser diácono e acabava de despachar alguns catecúmenos. Após ouvir isto, ele bateu à porta e entrou. O irmão veio ao seu encontro, saudou-o segundo o costume e lhe perguntou se ele estava há muito tempo diante da porta. O ancião lhe respondeu calmamente: eu cheguei bem no momento em que você despachava os catecúmenos. Diante destas palavras, o irmão caiu aos pés do ancião pedindo-lhe que rezasse por ele, a fim de que fosse libertado da ilusão.